Gênesis 32, do verso 22 ao 31. É mais uma história sobre Jacó, uma história impressionante, extraordinária, vivida por Jacó com Deus, tá certo? Eu começo a ler a partir de agora, Gênesis 32, do verso 22 até o 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite, meus irmãos. Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 31. E o tema da nossa reflexão nessa noite é: vi a Deus face a face. É esse trechinho da fala de Jacó aqui no versículo 30, né? Vi a Deus face a face. Que experiência extraordinária viveu Jacó. Olha, que coisa impressionante. Se em Betel o Senhor visitou a Jacó em sonho, revelando-se a ele, em Peniel Deus lutou com Jacó. Deus lutou com Jacó e ele saiu mancando. Olha que coisa impressionante. Se em Betel Deus se revela a Jacó e reafirma a ele as suas promessas e as suas bênçãos, em Peniel Deus se manifesta pessoalmente ali na figura daquele homem, luta com Jacó, né? Luta com Jacó, abençoa Jacó e o transforma de uma forma surpreendente. Então esse texto extraordinário vai falar desta experiência de Jacó, que vê a Deus face a face. E como ele diz na sequência do texto, a sua vida foi salva, ou em algumas versões diz foi poupada. Gente, que coisa maravilhosa. Para a gente situar nesse texto, a gente precisa lembrar que Jacó havia deixado, né, Canaã e foi para Harã, para a terra do seu tio Labão. E ali, naquela caminhada, ele passou por Betel, como nós já falamos a semana passada, e lá em Harã ele constituiu família, né? Casou-se com Lia, apesar de ele ter escolhido Raquel, foi enganado pelo seu tio e por fim teve duas esposas, né? Lia e Raquel, e também duas servas, né? A Bila e a Zilpa. E na verdade ele constituiu uma família grande com estas mulheres, né? Chegando a ter 11 filhos até essa altura aqui do texto bíblico. E o texto nos conta, né? No contexto que nós não lemos aqui, mas depois você pode conferir aí em casa. Olha só, acontece, ele forma a sua família ali, junto com seu tio Labão. Depois ele foge do tio Labão com a família e depois ele faz uma aliança com seu tio Labão, por fim estabelecendo um pacto de paz entre eles. E agora, esse é o ponto definitivo em que ele vai atravessar o val do Jaboque, em que ele vai atravessar esse ribeiro do Jaboque para ir em direção a Canaã,
para um reencontro com seu irmão Esaú. Então, esse é um momento crucial na vida de Jacó, né? Ele está deixando para trás 20 anos de estada em Harã, onde ele forma família, do seio ali do seu tio Labão, onde ele vive muitos conflitos, enganos e trapaças entre o seu tio Labão e ele, né? Envolve muitos conflitos entre as esposas e as servas também, e os filhos. E por fim, ele estabelece um pacto, uma aliança com seu tio, e agora ele está em paz com seu tio e sogro, né? E vai agora rumo a Canaã para reencontrar o seu irmão Esaú, né? A quem ele havia enganado, a quem ele havia trapaceado. Então uma coisa muito tensa, né? Uma grande preocupação no coração de Jacó. Mas antes que isso aconteça, o reencontro com seu irmão, a possibilidade do que haveria de acontecer nesse encontro, ele tem um encontro com Deus, face a face. E aqui, irmãos, acontecem coisas extraordinárias nesse texto. Um homem aparece durante a noite e luta com Jacó. Jacó pede que não vai largar esse homem enquanto ele não o abençoe. E ele é abençoado. E a partir dali ele está pronto para seguir em direção ao seu próximo desafio, que é o reencontro com quem ele havia traído, com quem ele havia trapaceado, enganado, né? E com quem ele havia gerado um conflito de sentimento de morte que seu irmão agasalhou no coração. Mas o que nós queremos focar hoje é esse encontro face a face com Deus. Aqui há alguns aspectos do texto que eu acho surpreendente. O encontro face a face com Deus, né, nos remete a alguns aspectos importantes aqui no texto. O encontro face a face com Deus, né, nos fala da importância da experiência pessoal com Deus. O face a face com Deus, né, aponta para a experiência pessoal com Deus. É uma experiência pessoal com Deus, você observa. Eu vou reler para a gente situar o versículo 22 e o versículo de número até o 24. O texto diz que era noite, levantou-se naquela noite, obviamente, Jacó, né, naquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, quem eram? Lia e Raquel, as suas servas, que eram Bila e Zilpa, e os seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Fez com que a sua família atravessasse aquele ribeiro. E depois a família, depois de tomou e fez atravessar, né, passar o ribeiro, passou tudo que pertencia a ele. E ele se tornou um homem rico, próspero, tinha muitas posses, fez com que todo o seu gado, todos os seus bens atravessassem também o val do Jaboque, o ribeiro. O que acontece? O verso 24 diz que depois de atravessar a sua família, depois de atravessar todos os seus bens, fica ele só. Observe isso. Fica ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Era noite. E essa luta se desenrolou à noite, à madrugada, até o romper do dia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o texto diz que fica ele só. Jacó fica sozinho, foi toda a sua família, foram todos os seus bens, foram os seus empregados e fica ele só. Ou seja, isso nos remete que o face a face com Deus nos aponta para uma experiência pessoal com Deus, é Ele e Deus. Se você lembrar lá em Betel, Jacó está sozinho. Ele tem a revelação de Deus durante a noite em um sonho, mas ele está sozinho, não tem Isaac, não tem Rebeca, não tem Esaú, é ele só e Deus. E agora, igualmente em Peniel, não tem Labão, não tem Lia, não tem Raquel, não tem Bila, não tem Zilpa, não tem nem seu sogro, nem suas esposas, nem suas servas e nem seus filhos, né? Não tem Rúben, não tem Simeão, não tem Levi, não tem Judá, né? Não tem Dan, não tem Naftali, não tem Gad, não tem Azer, não tem Zebulon, não tem Isacar, não tem Diná, não tem José, não tem ninguém. É ele e Deus só. Somente ele e Deus. Então isso é muito importante. Nós precisamos da experiência face a face com Deus. E a experiência face a face com Deus será apenas eu e Deus, será apenas você e Deus. Não entra pai, não entra mãe, não entra esposa, não entra filho, não entra cunhado, não entra pastor, não entra diácono. É você e o Senhor. A experiência face a face
nos chama para uma experiência pessoal com Deus. Jacó já não tinha ali, naquela experiência de Peniel, não tinha sogro, não tinha esposas, não tinha servas e não tinha filhos, e nem empregados, nem servos, era ele e Deus somente. Sabe, isso é muito importante. Nós sabemos que a nossa relação de igreja é uma relação comunitária. Há uma dimensão comunitária, há uma dimensão congregacional, né? Coletiva, e é tão importante, é tão abençoador. A gente tem sentido tanta falta, né? Da dimensão comunitária, né? Da dimensão congregacional, da gente estar junto no culto, da gente poder estar com os irmãos, porque nós somos um corpo. Então, é claro, nós entendemos que isso faz parte, é muito importante, é fundamental na nossa caminhada como povo de Deus. Como povo de Deus, nós não podemos desconsiderar nem desprezar, né, a dimensão comunitária, congregacional, né, de corpo. Mas nós sabemos que há uma dimensão que é pessoal, é o face a face com Deus. Né? Não há familiar, não há irmão, não há líder, não há vizinho, é você e Deus, eu e Deus, cada um pessoalmente na presença de Deus para viver o face a face com o Senhor. Nós vamos ter que enfrentar essa luta na presença do Senhor. Jacó lutou à noite com um homem, esse homem era uma personificação, era uma manifestação de Deus ali lutando com ele, para que ele pudesse ter essa experiência do face a face. Quantas pessoas estão ainda ancoradas, né, na fé do pai, na fé da mãe, na fé do avô, do tio, do pastor, do diácono, do presbítero, do líder da igreja, do irmão. É bom nós termos referências de fé, mas Deus nos chama para um face a face, né? E isso exige uma experiência pessoal com Deus. Quanta gente está precisando, né, passar pelo val do Jaboque, está precisando ter uma luta, né? Simbolicamente falando, uma luta, figuradamente falando, uma luta com Deus, né? Para que seja tocado na coxa, para que saia mancando lá daquele lugar, mas viva essa experiência extraordinária, né? A experiência pessoal com Deus, para poder chamar não mais apenas o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus do meu pastor, mas o meu Deus, o Deus que eu conheci face a face, né? Jacó já podia dizer, não é apenas o Deus de Abraão, meu avô, não é apenas o Deus do meu pai Isaac, não, agora é o meu Deus. Eu tive uma experiência pessoal com ele no Val do Jaboque, houve uma luta ali, né? Houve ali um enfrentamento, e Deus, na sua misericórdia, se revelou a mim face a face. Já não foi apenas um sonho onde Deus se revelou, mas eu tive uma experiência pessoal. Será que você já teve uma experiência pessoal com Deus? Eu espero que você já tenha tido. Se você já teve, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, é isso que nós precisamos. Mas se você ainda não teve, vamos clamar a Deus, pedir, Senhor, eu preciso dessa experiência pessoal com o Senhor. Eu preciso ter essa experiência do face a face contigo, né? Porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou como eu sou um pecador, como eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Me visita, Senhor, né? Me toca, se for necessário que eu saia marcado como Jacó, mancando, que eu saia assim, mas que eu viva a experiência do face a face com o Senhor. Eu sei que é imperativo, para que o face a face aconteça, Ele nos conclama a uma experiência pessoal. Não há ninguém, é eu e Deus. Que Deus prepare esse momento do face a face. Com Jacó foi no Val do Jaboque, né? Com Moisés foi diante da sarça que ardia e não se consumia, né? Com Josué foi diante daquele guerreiro celestial do Senhor. Com Isaías foi no templo, no capítulo 6, onde ele viu o Senhor, né, sentado sobre um alto e sublime trono. E Deus possa preparar esse momento, esse lugar, esta hora do face a face, para quem ainda não teve essa experiência, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. E mais, o face a face nos fala do imperativo da experiência pessoal com Deus, pessoal, mas também nos fala de uma coisa muito importante, especial, quando a gente continua lendo o texto, não só da experiência pessoal com Deus, mas de reconhecer a bênção de Deus. De onde que vem a bênção de Deus? Que a bênção é o próprio Deus. Você observa que o texto diz na sequência, vendo este, o homem, né,
aquela personificação de Deus ali, vendo este que não podia com ele, com Jacó, na luta, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a coxa, a junta da coxa de Jacó. Jacó ficou mancando, né, na luta com aquele homem, que era uma manifestação de Deus ali. E disse, verso 26, este homem disse, deixa-me ir, pois já está rompendo o dia. E então respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Não deixarei vocês se não me abençoarem. E aí depois o verso 29, ele diz assim, Jacó diz, tornou Jacó, digo, rogo-te, como te chamas? E ele respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó foi abençoado ali. Por que isso é tão importante? Não só a experiência pessoal com Deus, mas reconhecer de onde vem a bênção de Deus, né? Que é o próprio Deus que é a bênção na vida, que era a bênção na vida de Jacó. Porque Jacó estava sempre correndo atrás da bênção. E ele aprontava das suas em nome de buscar a bênção. Ele buscou a primogenitura de Esaú, ele roubou a bênção de Esaú, ele enganou seu pai, ele viveu as tramas junto com Labão, né? As suas próprias mulheres viveram conflitos entre elas, porque imaginavam que a bênção era ter um filho, né? E assim ter o amor do marido. Ou seja, quantas pessoas estão correndo atrás das bênçãos e não sabendo que a grande bênção é o abençoador. Que a grande bênção da nossa vida não é as coisas que Deus nos dá, mas é Deus nos dando a si mesmo na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Percebe? Então aqui ele reconhece que de onde vem a bênção? A bênção vem do Senhor, aquele que estava ali no confronto, né, com ele, na luta com ele ali no Val do Jaboque. Ele reconhece, eu não deixarei que você vá embora sem me abençoar. Porque a bênção não tinha nada a ver com a primogenitura, a bênção não tinha nada a ver com a bênção do seu pai, né, a priori, mas tinha a ver com Deus abençoar. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a própria bênção suprema da nossa vida. É ter um relacionamento com o Senhor, é pertencer ao Senhor, é ser chamado pelo nome do Senhor, é nos tornarmos filhos do Senhor. Que coisa maravilhosa, Deus passou a ser chamado como o Deus de Jacó. Veja que coisa extraordinária. Então Jacó reconhece naquela luta com Deus, ele não tem apenas uma experiência pessoal com Deus, mas ele reconhece de onde vem a bênção verdadeira de Deus. Que nós não precisamos de subterfúgios, de artimanhas humanas, de estratégias, de mentiras, de enganos, né? De querer minar a relação com a família e com o próximo, para que nós tenhamos a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é termos o Deus das bênçãos em nossa vida. A coisa mais extraordinária para nós não é termos coisas que Deus possa nos dar, mas ter Ele mesmo que nos deu a si na pessoa do seu Filho Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos, né? Se nós tivermos o Senhor, o resto é lucro, o resto vem de lambuja, como a gente costuma dizer no dito popular, né? Então olha que coisa, Jacó fala, não, eu não vou deixar isso, Senhor, se você não me abençoar, eu não vou te soltar. Ou seja, ele reconhece, a bênção não tem nada a ver com Esaú, a bênção não tem a ver com Isaac, a bênção não tem a ver com Rebeca, não tem a ver com as coisas de Labão, não tem a ver com Lia, não tem a ver com Raquel, nem com uma das suas servas e nem com seus filhos. A bênção tem a ver com Deus Todo-Poderoso, Yahvé, aquele que se revelou a Abraão, que se revelou ao seu avô Abraão, que se revelou ao seu pai Isaac, que se revelou a ele em Betel e agora está face a face com ele ali no Val do Jaboque. Que coisa mais maravilhosa. O face a face nos coloca diante do imperativo, da experiência pessoal com Deus. E nos coloca diante do imperativo de a gente reconhecer de onde é que vem a bênção de Deus. A bênção de Deus vem do Senhor, porque Ele é a nossa verdadeira bênção. Ele é o bem supremo da nossa existência. Porque se você tiver as bênçãos e não tiver Deus, não adianta absolutamente nada. É só você lembrar, por exemplo, dos 10 leprosos, que é um exemplo muito emblemático do Evangelho. Todos os 10 estavam acometidos de lepra, e todos os 10 foram curados. E a Bíblia diz que apenas um voltou para dar glória a Deus. Ou seja, a impressão que nós temos,
pelo que está implícito no texto bíblico, é que apenas um não só recebeu a bênção, mas se tornou habitado pelo abençoador. Ele viveu a experiência da salvação, da regeneração, da conversão. Que coisa maravilhosa. E Jacó teve que aprender, né, a experiência pessoal com Deus e reconhecer de onde vem a bênção de Deus. Vem do Deus de todas as bênçãos. A sua maior bênção não era nada do que ele estava buscando, era o próprio Deus que entrou em embate físico com ele ali, através daquele humano, né, encarnado ali, aquele homem que pelejou com Jacó e que tocou na coxa dele e ele saiu mancando. E é uma imagem muito estranha para nós, né? Como é que Deus é vencido por Jacó? E quem ilustra isso de uma maneira muito linda para a gente é o reverendo Nilson. Ele sempre fala, a melhor imagem para a gente entender isso aí, como é que pode Deus se personificando em um homem, né? E lutando com Jacó e sendo vencido. Então o reverendo Nilson tem uma imagem muito bonita que ele usa. Ele fala que você tem que pensar num pai tendo uma lutinha com o filho, né? Nós pais, né? O nosso filho pequeno, a gente tendo uma lutinha com ele. E na lutinha a gente deixa ele vencer. A gente deixa ele vencer. Porque se a gente segurar a mão dele mais forte, pode machucar, pode até dar uma contusão, né? E às vezes a gente pega mais forte e ele sente, né, que não dá para enfrentar o pai. Mas o pai deixa o filho vencer, para ele viver a experiência do relacionamento com o pai. Olha que coisa interessante, né? Uma ilustração singela, mas que ajuda a gente a entender o que aconteceu ali. Uma lutinha, né, em que a criança Jacó precisava ter uma experiência com o pai, precisava entender que a grande bênção era ter um relacionamento com o pai e não ficar vivendo da maneira como ele vivia, enganando e sendo enganado o tempo todo. Que ele precisava ter uma outra perspectiva de vida. E para isso ele precisava passar numa lutinha com o pai deixando ele apertado ali, deslocando a coxa dele, mas deixando ele vencer. Olha que coisa impressionante. Então, o face a face com Deus traz o imperativo da experiência pessoal e traz o imperativo de reconhecer de onde vem a bênção de Deus. Vem do Deus de todas as bênçãos. Não vem de Esaú, não vem de Isaac, não vem de Rebeca, não vem de Labão, não vem de Lia, não vem de Raquel. Vem do Senhor. Vem do Senhor, Yahvé. É dele que vem a bênção, porque ele é a verdadeira bênção das nossas vidas. Você sabe de onde vem a tua bênção, né? Será que vem de onde? Vem do seu patrão? Vem de onde? Né? Vem das suas habilidades em fazer negócios? Vem de alguém que está provendo o seu sustento? Não, as bênçãos vêm do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe sombra e nem variação de mudança. E ele usa as fontes mais variadas, usa o patrão, usa o pai, usa a mãe, usa quem ele quiser, mas a fonte suprema é o Senhor. E quando a gente reconhece isso, no face a face a gente é empurrado a conhecer isso. Nós somos, né, movidos para esse lugar onde nós vamos reconhecer de onde vem a bênção, como aconteceu com Jacó. E por fim, há um outro imperativo, né? O primeiro é a experiência pessoal com Deus, o segundo é reconhecer de onde vem a bênção de Deus, e o terceiro é viver uma experiência, viver a transformação, né? A transformação essencial com Deus, né? Viver a transformação essencial com Deus, aquela transformação radical, profunda, nas vísceras, visceral, aquela transformação visceral com Deus. Foi o que aconteceu com ele. O face a face coloca-nos diante do imperativo de ser transformado de maneira visceral por Deus, né? Radical, profunda. O texto diz na sequência, olha que coisa impressionante. Então o verso 27 diz assim, perguntou-lhe o homem que estava lutando com ele, que era uma manifestação de Deus, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A coisa mais importante para Jacó era ser transformado, certo? Era ser transformado. E
mudar o nome de Jacó era um sinal de que Deus estava naquele momento mudando a sua vida, mudando o seu coração. Que ele estava passando por uma transformação radical, visceral, tocando o essencial. Porque o nome dele, Jacó, significa aquele que agarra o calcanhar, né? Aquele que é o suplantador, aquele que age traiçoeiramente, né? Aquele que engana, aquele que agarra o calcanhar, né? Age traiçoeiramente, engana, e foi isso a história da vida dele, né? Usurpando o direito de primogenitura do irmão, roubando a bênção do irmão, mentindo para o pai, né? Ainda que acobertado pela mãe, né? Mas também viveu o revés disso, foi enganado pelo seu sogro Labão, né? A respeito da esposa que ele havia escolhido. Ele havia escolhido Raquel, o sogro enganou e deu Lia para ele, teve que trabalhar mais 7 anos, né? O sogro mudou 10 vezes o salário dele. É assim que as pessoas vivem enganando e sendo enganados, enganando e sendo enganados, né? Então ele precisava mudar de Jacó para Israel, o príncipe que luta com Deus, aquele que luta com Deus, né? E foi isso que aconteceu com ele. Aconteceu ali o imperativo de uma transformação visceral, de uma transformação radical, de uma transformação no essencial, né? No caráter, na vida dele. Ele viveu uma experiência face a face com Deus, e esse face a face colocou ele diante do imperativo de uma mudança no essencial, né? No visceral da sua vida. E isso foi sinalizado pela mudança do seu nome. É uma prática no Antigo Testamento. A gente observa Abrão, Deus mudou o nome para Abraão, Sarai para Sara, né? E aqui nós vemos o Jacó. Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Você é príncipe que lutou com Deus e foi transformado pelo poder de Deus. Deus tocou em você para você entender que você não é para viver mais como um enganador, né? Como o agarrador de calcanhar, né? Como o traiçoeiro. Você agora vai viver numa outra dinâmica, numa outra perspectiva, porque você foi visitado pelo Deus Todo-Poderoso no Val do Jaboque, que deslocou a sua coxa, para você saber que Ele deixou você ganhar a lutinha, porque se Ele resolvesse acabar contigo, você não tinha a menor chance. Então, ao invés de te destruir, Ele resolveu te transformar. Ao invés de te aniquilar, ao invés de te fulminar, Ele resolveu te transformar. Porque Ele tinha um propósito, por isso Ele se revelou a você. E Ele tem uma aliança com teu avô, com teu pai, que também incluía você. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Então, na lutinha, Ele deixou você ganhar, né? Porque se Ele resolvesse te aniquilar, você não tinha a menor chance. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que ao invés de te fulminar, de te eliminar, Ele resolveu te transformar. E de Jacó você agora é Israel. Você agora é aquele príncipe que luta com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É assim conosco também. Deus poderia ter nos fulminado, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas essa mesma palavra em Romanos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Que Ele, que poderia nos condenar, poderia, né, nos eliminar, Ele resolveu nos salvar em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que eu e você fomos alcançados por essa graça, né? Fomos alcançados por esse amor maravilhoso, extraordinário, que se revelou a Jacó e que transformou a vida de Jacó. Deus poderia ter eliminado o apóstolo Paulo, perseguidor, blasfemo insolente. Mas que bom que o Senhor, na sua soberana vontade, não decidiu eliminar, mas decidiu transformar, salvar o apóstolo Paulo. E assim Ele tem feito com tantos de nós, tem feito comigo e eu espero que tenha feito com você, no nome de Jesus. Então, que coisa linda, que Deus permita a muitos que ainda não tiveram essa experiência, a experiência do face a face com Deus. Mas saiba, se você ainda não experimentou, nós vamos orar para que Deus permita que você viva a experiência do face a face com Deus, como aconteceu com Jacó. Mas saiba, ela coloca diante de nós imperativos. A experiência pessoal, né? A experiência de reconhecer
de onde vem a bênção. E você saiba que o que Deus quer fazer não é uma reforminha nas periferias. Não, Ele quer tocar no seu coração. Ele quer mudar você de dentro para fora. Ele quer fazer algo profundo, radical, visceral, na essência. Quer mudar o seu coração, como fez com Jacó lá em Peniel. Que Deus permita que essa experiência se multiplique entre nós. Se multiplique. Que o face a face possa varrer nossas casas, nossas famílias, nossa vizinhança, nossa cidade. Que nós vejamos muitas pessoas, à semelhança de Jacó, tendo um face a face com Deus, né? Tendo uma experiência pessoal com Deus, reconhecendo de onde vem a bênção de Deus e também, né, sendo transformado na essência pela intervenção do nosso Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, os seus queridos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, aleluia, amém.